Boa noite a todos. Sempre está uma alegria estar aqui de volta para casa. Eu estava fazendo cálculo com minha mãe na viagem. Né? Eu prometi vir mais a casa e eu estou em débito com a casa. Né? Que foi em 2017, que eu ia fazer 7 anos, essa praga do Egito. Né? Mas não, a gente vai tentar vir mais frequente agora a casa. Né? Porque é um local, eu estava lembrando agora com o Júnior aqui, que a gente, os primeiros passos foram aqui, né? Estava lembrando com ele, que eu lembrava pequenininho, acho que 5, 7 anos, não sei, minha mãe que sabe dizer. Eu vinha e ficava sentadinho ali, né, e eu falei para ele, falei assim, mas não era aqui à frente, era lá. E veja só como é o exemplo, né? E era lá mesmo, ele confirmou para mim que era lá. Eu não tinha essa memória, mas não era certeza, né? Então a gente vinha aqui pequenininho ainda. Né? Essa casa aqui completou agora, no mês passado, 82 anos, né? Então não nessa sede aqui, mas né, aqui foi mais para frente, né? Mas que era lá no depósito do meu avô, né? A casa que o Manuel Figueira Neto, né, era um médium e que deram homenagearam, né, com o nome da casa, né? Que bacana é isso, né? E hoje eu faço o caminho inverso, né? Quando ele falou de Paranaguá, né, o Manuel Figueira Neto, eu estava vendo, ele veio de Paranaguá para São Mateus, né? E hoje eu venho de Paranaguá de novo trazendo essa mensagem de paz, que ele já veio aqui, essa casa que traz paz já há 82 anos aqui para a gente. Né? Então a mensagem que a gente traz, né, nessa linha é: a paz é meu abrigo. Né? Faz algum tempo que eu venho fazendo umas palestras em cima de um poema que existe, né, Voz do Espírito, e que tem várias frases. É um poema que não é nominado, mas que muitos acreditam que seja de um espírito de muita luz, né? pela sequência. Aqueles que tiverem interesse, vamos ver, vejam, Voz do Espírito, é um poema bem... E essas frases eu estou fazendo as palestras. E essa frase de agora é: a paz é o meu abrigo. E daí a gente vai buscar, lá em João 14, 27, né, que ele coloca, que Jesus coloca: a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. A gente já percebe que ele diz que a paz que ele traz, que ele deixa, não é a mesma nossa. Né? E lá em Mateus 5,9 tem: bem aos pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, a gente percebe que essa paz, que é a mesma aqui que ele fala, né, é diferente da nossa. Né? E se, de repente, eu tivesse ficado ali na frente, ou alguém tivesse ficado na frente perguntando para vocês que estão aqui, né, se vocês, ao virem aqui, se pretendem sair em paz. Eu acho que a maioria de vocês vai falar que sim. A gente responderia que sim. Né? E daí a gente vai ver que qual tipo de paz seria que vocês teriam pensado quando respondendo essa pergunta. Né? Então, a gente vai buscar o que é paz. Só que alguém não deseja hoje em dia paz? Bem difícil, né? Então vamos pegar os dicionários, primeiramente. Então, nos dicionários, a maioria traz significados bem similares, identificando como ausência de guerra, descanso e silêncio. Então, nossos dicionários trazem que é isso. Né? Só que são situações que nem sempre significam paz. Mas é o que a gente usa, né, no dia a dia. Mas como que não significam paz? Né? A gente poderia perguntar: opressão é paz? Não, né? E numa penitenciária? Pode haver descanso e silêncio absoluto. Por quê? Por opressão. Né? Os que estão lá se encontram pacificados? Não, né? Existe só uma pressão em cima deles. Né? Numa casa dele silenciosa. Então, é aquela casa que você fala assim: que no vizinho aqui a gente não ouve um pio. Tem paz? Veja, ela pode ser assim pelo pavor imposto pelo chefe da família. Tem medo da pessoa e as pessoas ficam retraídas. Então, submissão criada por violência não é paz também. Então, vejam como o nosso conceito de paz está diferente. Não é por acaso que Jesus falou: a minha paz vos deixo, não como o mundo a dá. Inexistência de guerra é paz? Ao término de uma guerra, frequentemente são impostas duras condições aos derrotados. A gente está vendo aí várias guerras agora ainda. E essas condições são impostas realmente. Né? Ocorre que uma paz que esmaga os vencidos
contém em si o germe de futuras violências. Então, a gente percebe que o que nós entendemos por paz, na realidade não é. Por isso que Jesus já tinha essa visão lá atrás, que vocês vão mudar essa visão. Vocês têm que entender diferente. Por isso que a minha paz é diferente que eu deixo. Então a gente já percebe que paz, na realidade, exige atitude. Não é essa coisa pacata, vamos dizer assim, eu quero, não, igual, a gente poderia falar, eu quero ir para a praia porque eu quero ter paz. Então, vamos dizer, na realidade, você está se afastando. Não é a mesma paz. Tá? A gente pode usar o termo, mas não é a mesma. Não raro percebemos que coisas erradas estão acontecendo em prejuízo dos outros. Em prejuízo dos outros. E o que a gente prefere? Silenciar a título de preservar nossa paz. Então, eu silencio, não me envolvo, preservando a minha paz. A gente vai lembrar de Gandhi, que ele coloca: a não violência não deve ser usada como um escudo para o covarde. Ela é uma arma para o corajoso. Então, a gente tem que saber, vamos dizer, o momento em que o prejuízo do outro, vamos dizer, de repente necessita da minha interferência. Então, é claro que cada um vai conseguir dimensionar isso vivendo, entendendo, buscando esse entendimento, e não somente, vamos dizer, agora eu vou me botar à frente de tudo, para enfrentar tudo e todos. Não é isso que a gente está falando aqui. É só ter um entendimento de que em certos momentos exige uma atitude minha. E não silenciar por causa que eu quero ficar em paz. Então a gente já percebe que até agora a gente está falando da paz do mundo. A paz não é essa que ele nos deixou. A paz na concepção do mundo, então, muitas vezes envolve o quê? Opressão, preguiça, conivência. Essa é a paz do mundo. E se a gente for analisar friamente, é isso mesmo, A gente pode perguntar, causa espanto, então, que a paz do Cristo seja diferente da paz do mundo? Só a convivência dele com toda o caminhar dele não é diferente, Então, vamos dizer, não causa espanto, desculpa, não causa espanto, Então, o que seria a paz do Cristo? Já que a gente está falando que não é essa paz que a gente acabou de falar, o que seria? E aqui a gente bota mais um pouquinho atrás da orelha de vocês. O mestre também afirmou: não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Está lá em Mateus 10,14. E daí? Aqui ele está falando da paz do mundo. Veja só. Então, é claro, os evangelhos foram escritos muito tempo depois. Então, vamos dizer, ninguém pode dizer que ele falou bem isso. Mas aqui, ele está falando, não vim aqui trazer a paz à terra. Eu vim trazer a paz, mas a espada. Não vim trazer a paz, vim trazer a espada. E também não está falando que a gente deve sair guerreando com os outros aqui. Aqui é uma guerra interna. É isso que ele está falando. Como é que é? Assunto para outra palestra aqui, mas é uma guerra de transformação interna do Espírito. Ele não veio aqui, porque na época entenderam isso aqui como que ele vinha para guerrear. E ele foi sempre o Senhor da paz. Então Jesus não se refere a uma revolução armada, mas sim que necessitamos uma tomada de decisão, uma mudança de vida. Então, a partir do momento que eu começo a compreender essas passagens, a gente sabe que na realidade elas foi feita para mim, para cada um de nós. No momento que a gente conseguir entender isso, por isso que ela é atemporal. Por isso que mais de 2000 anos nós estamos aqui falando do que ele falou lá atrás. Então, vamos dizer, foi o único que conseguiu dividir etapas, Antes dele e depois dele. Então, vejam, por isso que a mensagem é atemporal, porque a gente vai entender, cada um vai ter o seu momento de entendimento. E é esse momento que a gente tem que estar atento, para que eu não continue nos erros que de repente me trouxeram até aqui, mas que eu não quero mais que seja dessa forma. Não é? Então, em suma, a paz do Cristo constitui decorrência lógica da vivência do quê? Dos ensinamentos dele. Então, por isso que, quando Kardec pergunta qual o modelo e guia, é a resposta mais curta do Livro do Espírito. Jesus. Então, é o modelo e guia. Por isso que nós temos
que colocar essa vivência de Jesus em nossa caminhada. Aos poucos. Né? Ninguém vai sair daqui agora transformado no Cristo. Né? É perigoso a gente ser crucificado ali na frente. Então, não, aos poucos. A gente vai trazendo esse ensinamento aos pouquinhos para a nossa vida. Né? E vai mudando a nossa forma de ser. Essa guerra é conosco. Né? Essa espada que ele trouxe é para que a gente guerreie conosco mesmo. Tá? Então a gente já percebe que não é uma paz de inércia, né? É uma paz trabalhosa e operante. Né? Nos chama ao trabalho realmente. Né? E é um trabalho conosco. Repito isso. Então não se identifica com imobilidade. De forma alguma. Não é uma paz que vai. Né? Não é essa paz que eu vou ficar quietinho, eu vou ganhar uma loteria e vou sumir. Não. É uma paz de trabalho. Né? É um estado de consciência, serenidade e harmonia. A partir do momento que eu percebo que eu tenho essa paz, que existe essa paz, que eu posso ir em busca, que todos nós podemos, eu começo a ficar mais sereno. Tá? E eu tenho que também dar tempo ao tempo. Eu não posso querer, como eu falei, sair daqui Cristo. Todos nós seremos anjos ao seu tempo. Não vamos conseguir fazer isso da noite para o dia. Então essa paz é um profundo silêncio interior que não depende das ocorrências do mundo. E olha só, como que a gente consegue fazer isso, né? Hoje em dia? A gente se desvincular das ocorrências do mundo. Então é bem difícil realmente. Mas é algo que é factível. A gente deve começar a trabalhar. E ela é desfrutada por quem ama o progresso e trabalha efetivamente no bem. Cabe a gente começar esse trabalho. A gente já tem todo esse caminho trilhado até agora, de várias encarnações, e nós não somos mais espíritos tão atrasados. Nós já temos muita coisa boa. Então vamos focar nisso, vamos melhorar isso, aumentar isso. Porque a gente tem, de repente, uma tendência para focar naquilo que deu errado. Então, de repente é isso, que a gente também mudar esse foco. Começar a reforçar aquilo que é bom na gente. O que nós temos de bom? Todos nós temos. Né? Então, o que a gente já percebe de cara, então, que a paz não é uma conquista, é um presente. Tá? Desculpe, é uma conquista, não é um presente. Inverti, né? Então, cada um de nós pode conquistar ela. Apesar do que Jesus falou, minha paz nos deixo, né? Deixou, mas eu tenho que buscar. Com o meu trabalho. Não é um presente, não. O presente é ela estar à disposição. Então a gente pode pressupor que a paz depende de esforço, né? Dá para perceber que não é uma coisa parada, imóvel, né? Imobilizada. Entendimento. Eu tenho que entender. Eu não vou mudar a minha vida se eu não entender por que eu estou mudando. Com certeza vocês, aqueles que tiverem outros bancos de outras igrejas, que aqui não tem nenhuma crítica aos outros bancos, outras igrejas, todas são boas, desde que façam bem e que nos sirvam, né? Mas aqueles de nós que cruzamos aquele portão ali, falando, eu quero entender, eu quero ver alguma coisa diferente. Vem em busca de algo mais. Então não vamos esperar aqui a mesma coisa que a gente tem lá. Eu brinco muito que, vamos dizer, tem muitas pessoas que falam assim, eu tenho que vir aqui para tomar o passe, para tomar água. Temos que tomar cuidado para não trazer, vamos dizer, alguns atavismos de outras religiões para cá. Vamos dizer, que de repente tem pessoas que vão em outras igrejas, vamos dizer, por exemplo, igreja senta, levanta. E a gente quer fazer o mesmo aqui. Então, se eu quero alguma coisa diferente, então vamos entender. E, repito, sem crítica das outras. Cada um tem o seu momento. E se a gente entendeu que o nosso momento não era mais em outra religião, então vamos buscar por que meu momento é aqui agora. Vamos trabalhar isso. Compreensão. Então, está dentro do mesmo disso que ele está falando. Entendimento, compreensão, para a gente entender o que está fazendo. É por isso que é fé raciocinada. Não é mais aquela fé que Deus quer. Não, é porque eu entendo o porquê. É essa fé que a gente vem em busca. Então, demanda o quê? Estudo e trabalho constantes. Certeza que a casa tem seus grupos de trabalho, todo mundo é convidado sempre para vir estudar. Então vamos vir um pouquinho.
Hoje eu sei que tem muita gente pensando, será que ele acaba antes das 9 para a gente ver o jogo do Brasil, o início e tal? Vamos ver o segundo tempo. Né? Não, vou acabar um pouquinho antes de chegar. Né? Eu capaz de ver mais rápido que vocês, porque eu minha casa aqui na esquina. Né? Então, mas a gente não vai perder a novela por causa de um dia. Né? Não muda. Né? Eu vejo a novela passando na frente da televisão, assim, eu nem assisto ela. Né? E já sei que está ocorrendo lá. Né? Então a gente pode fazer isso sim, desde que a gente queira. Então, para assim utilizar esses talentos na criação de um mundo melhor. Porque a partir do momento que eu me transformo, eu estou transformando o mundo. Então, é aquela historinha que você deve ter escutado 500 vezes aqui, do garotinho que o pai dá para ficar quieto, dá um quebra-cabeça de mapa-mundi para ele montar. Com 800 coisas. Dá 2 dias logo, eu falei, pai, eu já acabei o... Você montou um mapa-mundi em 2 dias? Como isso? Não, eu virei do outro lado, né? Do outro lado tinha foto de um garoto. Né? Então, quando eu montei o homem, eu montei o mundo. Então, essa mudança, a partir que eu me transforme, né, eu vou estar também transformando o mundo que eu estou vivendo. Eu tenho que buscar isso. Eu tenho que ser melhor, eu não estou aqui por acaso. Então, por que, vamos dizer, essa é a primeira pergunta, por que eu estou aqui? Eu vim só para sofrer? Mas ninguém veio aqui para sofrer. Que sofre por causa das nossas decisões, muitas vezes equivocadas. Então, a partir do momento que eu começo a entender isso, esse aprendizado, eu paro muitas vezes de sofrer. Então a gente pode afirmar que a paz do Cristo está à disposição de todos nós. É uma paz que é fácil de chegar nela. Está lá na questão... Não, lá no finalzinho do livro do Espírito, que tem lá... a gente precisa de muito esforço para fazer essa transformação. Ele fala, muito pouco esforço. Mas, quem de vocês quer fazer esforço? Nas minhas palavras isso, mas tem que pegar lá no livro do Espírito para isso. Que a gente faz muito pouco esforço para essa transformação. Se a gente fizesse um pouquinho mais, a gente já conseguiria. Vamos começar isso. Vamos pegar Chico, na realidade Emmanuel, a psicografia de Chico, lá no Vinha de Luz, consciência e coração. Ele coloca, não te esqueças de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Buscai aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Então percebem que Emmanuel coloca que essa paz é busca interna, não é fora. A gente busca muita coisa fora, e é dentro. Por isso que quando a gente colocou algumas telas para trás ali, que essa paz, vamos dizer, ela consegue me blindar do que está ocorrendo fora. Não me afeta o que está ocorrendo fora, porque eu estou em paz. Então é isso que a gente tem que tentar buscar. Ainda Emmanuel, outro livro, Ceifa de Luz. Na Cultura da Paz, ele coloca, a gente deve respeitar as opiniões alheias. Porque muitas vezes a gente tem esse afã de achar que a nossa verdade é a maior verdade. Não é. Cada um tem um pedacinho da verdade. E eu tenho que fazer essa junção, a verdade de vocês com a minha. Para a gente chegar a uma verdade maior. Ninguém é o dono da verdade. Então, respeitar as opiniões alheias. Assim como eu agora há pouco respeitei todas as religiões que existem, que são boas. A gente tem que respeitar. Muitas vezes não é a nossa opinião que vai prevalecer. Mas não é por isso que a gente deve criar uma guerra. Então, por isso que o Emmanuel coloca na cultura da paz. Colocarmos na posição do próximo, a fim de que lhe saibamos ser úteis. Então, se colocar na posição do próximo, para ser útil realmente. Não é somente se colocar na posição dele e falar, eu na posição dele. Não. O que eu posso auxiliar? Como que eu posso auxiliar esse próximo? O que eu na posição dele, me coloco na posição dele para me sentir, vamos dizer, sentir o que ele está passando para tentar mudar. O que eu posso fazer por isso? Calar referências impróprias ou destrutivas. Então a gente parar de
campeonato de desgraça, né? Eu dou sempre esse exemplo, não sei se até 7 anos atrás eu disse, alguém estava na palestra, de repente eu falei isso, que eu sempre falo. Né? A gente vai visitar uma pessoa no hospital, né? Está aqui do lado do nosso hospital, né? E a gente chega, o que ocorre? A pessoa está lá e fala assim, não, eu levei tantos pontos e tal, né? Quando eu fiz a operação, daí a pessoa olha para ela e fala assim, aceita? Fala assim, não, tudo bem, que bacana, eu sei. Tomara que estabeleça fácil. Não, o que a gente faz? Fala, eu quando fiz essa operação, levei o dobro de ponto. Então, vira uma competição de desgraça. Para a gente ver quem que está mais. Então, se eu fui visitar para dar um amparo, eu estou lá competindo com a pessoa. Não é? Então, vamos dizer, nesse momento eu claro, eu fui lá para fazer como é que é? Para me colocar à disposição para que essa pessoa, querendo que a pessoa melhore, eu vou lá e pioro a situação. Então, calar esse momento. Eu estou lá por essa pessoa. Então, vamos deixar que a pessoa fale. Né? Que a minha dor não vai ser a mesma dela. Né? Então, não vai adiantar eu despejar minha dor em cima da pessoa. Então, calar referências impróprias ou destrutivas. Né? Reconhecer que as nossas dores e provações não são diferentes. Tá? Em que pese cada um de nós enfrentar de uma forma as dores que a vida nos passa, né, as dificuldades que nós temos na vida, né, as nossas dores e provações elas não são diferentes, nós estamos mais ou menos no mesmo barco. Né, alguém está um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas nós estamos caminhando junto ali. Então não é diferente para ninguém. Então reconhecer que todo mundo vai passar e assim como nós muitas vezes passamos por dores parecidas e saímos fortalecidos, essa pessoa também vai passar. Então, às vezes, até esse tipo de conversa melhora a pessoa, não é? E cultivar o prazer de servir. Então, estar grato por estar servindo. Não esperar. Muitas vezes fica esperando em troca, né? Aquele negócio do bom dia, né? Em Curitiba, aqui não tem. Em Curitiba tem muito elevador, né? Você entrar no elevador e dá bom dia, né? Mas eu sou sempre dou bom dia para essa pessoa que está no elevador comigo, a pessoa nunca responde. O dia vai deixar de ser bom? Porque a pessoa não me respondeu? Não vai. E eu vou deixar de dar bom dia? Agora não dou mais bom dia porque ela não dá. Eu virei com ela. Não é? Então, é esse tipo de coisa. Então, cultivar o prazer de servir. Não importa se a pessoa deu um bom dia. Eu desejei um bom dia. E será um bom dia para mim. Então, se para a pessoa não vai ser, é por causa dela. Não é? Ela não pode transformar o meu bom dia num dia ruim. Não é? Então, a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é e sempre será fruto do esforço de cada um. Então, infelizmente, se vocês quando pensaram, de repente alguém viu, né, no Facebook lá, minha palestra, a paz, então eu entender o que é a paz. Pensaram que ia haver uma receita, é um trabalho. É cada um se transformando no dia a dia para agregar e chega um momento que se percebe que não. Aqui eu já estou conseguindo ter paz. Aqui ainda não, aqui ainda estou precisando de mais trabalho. É essa análise. Então, vejam só, embora as notícias sobre violência veiculadas diariamente na mídia, né, há um contingente enorme de pessoas trabalhando silenciosamente para obter a paz possível na Terra. Então, em que pese, se a gente ligar nossos jornais, né, alguns canais escorre sangue embaixo da TV, né, da notícia só notícia ruim. Mas tem muita coisa boa ocorrendo. O que ocorre? Não vende notícia. Não vende, coisa boa não vende. Então daí não noticia. Então tem muita gente boa. Mas o mal é mais arrojado e o bem é mais acanhado. Então não vamos pensar então que a coisa está tão ruim assim. Então, a coisa está muito melhor. A coisa hoje está melhor que ontem. Então não vamos transformar vamos dizer, trazer para nós algo que de repente está vendo. Para isso eu preciso de um bom reflexo, eu preciso ter uma boa base de entendimento para não me deixar afetar por isso. Então, reforço de novo, o estudo, o conhecimento, esse entendimento, essa visão a mais. Então, o que se passa na sociedade, de um modo geral, é apenas reflexo do que ocorre em nossas casas, em nossas próprias famílias. Então, não é diferente. Nós temos em nossas casas, hoje em dia, então, que negócio de uma polarização política, em casa mesmo estão brigando. Quem
Fora, então, nem se fala. Então, né, é esse reflexo realmente. E a gente precisa, se a gente já está verificando isso, já está vendo isso, a nossa função qual que é? É tentar trazer a paz. Ah, mas eu vou, na força, transformar a paz na minha família, na sociedade? Não, é a minha paz. A partir do meu exemplo, a partir da minha mudança. Eu não consigo mudar os outros se eu não mudar a mim. Não é? É uma construção. A paz é uma construção. Nossa. Ocorre com a mudança do nosso comportamento, da nossa postura. Então, eu quero mudar. E daí eu trabalho com isso. Não é uma... Não é uma coisa... Como diz, não é um presente. É uma conquista. A ampliação da nossa consciência com o nosso melhor e cada vez mais esclarecido entendimento. Então, eu amplio a nossa consciência, ou a minha consciência, com esse entendimento. E se a gente vai pegar lá o livro dos Espíritos, questão 621, onde está a lei de Deus? Na consciência. Então, a gente já tem isso. Todos nós temos. Todos nós sabemos o certo e o errado. Às vezes a gente não quer seguir. Opinião nossa. Livre-arbítrio. Mas que eu sei como está certo, eu sei como está errado, eu sei. Ah, mas o meu certo e o meu errado pode ser diferente. Aí a gente já entra numa discussão filosófica aqui. Mas essa diferença é bem pouca. A gente vai aprendendo, a gente vai melhorando e vai mudando. Mas todos nós. Agora, nesse momento, vamos dizer, numa escolha assim, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Então, com a nossa verdadeira vontade, então, de alcançá-la. Então, a paz, vamos dizer, é uma vontade. Eu quero ter a paz. Acho que ninguém, em sã consciência, vai dizer, não, eu não quero ter paz na minha vida. Eu quero. E é essa paz aqui. Não é a paz parada, é a paz do trabalho. Por quê? Porque esse trabalho vai me trazer essa evolução. Que eu necessito. Porque ele está vindo aqui de encarnação em encarnação. Que eu quero vir melhor na próxima. E eu não preciso ir numa cartomante, numa cigana, para saber o que eu fui na outra encarnação. Hoje, minha melhor versão é essa aqui. Que eu não consigo retrogradar. Essa é a melhor versão que eu tenho. E se a gente for numa cartomante, para um lugar, todo mundo vai sair príncipe e princesa. Ninguém foi escravo. Você conhece alguma cartomante que diz para alguém, fala assim, você foi escravo, construiu pirâmide. Não. Foi o rei, não sei aonde, foi... Por quê? Porque eu quero escutar isso. Então eu preciso mudar. É uma postura, de repente. E os primeiros passos quais são? Falei que não ia dar uma receita, mas tem uma coisinha aqui. Tudo pode iniciar em casa. Em casa, não é difícil, né? Eu tenho que ir para casa. Tudo pode conhecer lá. Comecemos por tratar a nossa família com mais respeito, atenção, carinho, gentileza, principalmente com mais amor, na mente e no coração. Então, em casa, comecemos a fazer esse exercício. Fala assim, mas será que eu não faço isso em casa? Querem exemplo? Procura fazer em casa o que costumava fazer fora de casa. Porque muitas vezes eu tenho um Wellington fora de casa, na rua, e um Wellington em casa. Aqui em casa eu não preciso mais ter máscaras. E daí deixa claro, eu sou aquele que é a casa quietinha porque eu sou bravo. E agora, na rua, daí eu fico com medo que as pessoas me olhem diferente, daí eu sou mais tranquilo. Então faça esse exemplo, então, faz de conta que estou na rua, mas está em casa. E você consegue botar mais travas no teu... e que vão te ajudar. Não estou falando também para se tolir. Não. Vai se ajudar nessa mudança. Vai ser mais... isso que a gente falou aqui. Respeito, atenção, carinho, gentileza, amor no coração e na mente. É isso que a gente está falando. Não é mudar, não. Agora eu vou trazer a máscara que eu tenho na rua para dentro de casa. Não é isso. Então, vamos tentar trazer o que é de bom nessa máscara para a minha atitude. Porque tem coisa boa. Que é isso que eu faço, vamos dizer, para evitar que as pessoas me olhem diferente. Então isso eu também posso fazer em casa. Não que eu seja falso. Então é uma tarefa possível. E eu digo isso porque, principalmente porque a gente já veio para a doutrina espírita e a gente já sabe que
reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que a gente falou? Mas, pouco esforço, bem pouco. Não é muita coisa. É uma mudança, né, que a gente precisa fazer, né, e é uma coisa que é para ontem. Né? Não é algo que eu faço assim, porque eu já sei disso. Não estou falando nenhuma novidade para vocês aqui. Vocês estão me olhando aqui, será que eu estou trazendo uma paz muito diferente? Não. Coisa que todo mundo sabia. Né? Eu não precisava ter viajado de lá para cá para falar isso. Eu viajo que gosto, né? Mas, e que eu sou falador também. Mas a gente já sabia tudo isso. Né? Só vim relembrar. A gente tem que começar a aplicar. Né? Essa reforma íntima que a gente fala, ela é urgente realmente. Transformação gradual, então, do ser velho que permanece conosco e insiste em prevalecer em nossas decisões. Então, é uma transformação gradual que eu tenho que fazer dia a dia, eu tenho que ser melhor. Amanhã eu tenho que ser melhor que hoje. Então, eu vou conseguir acertar tudo? Não vou. Nem por isso eu devo também me martirizar. Porque eu tenho outra chance, depois de amanhã. Não deu certo nessa encarnação, eu tenho outra encarnação. Eu vou conseguir. Mas quanto antes, melhor para mim. Se eu consigo já fazer um esforço, se eu consigo entender isso já, por que eu não fazer? Vamos começar isso. E a gente fala sempre de transformação gradual do ser velho. Isso eu sempre gosto de frisar, porque a gente escuta muita gente falando tem que matar o homem velho e trazer o homem novo. Ninguém mata o homem velho. Ele me trouxe até aqui. Eu preciso dele. Eu não preciso cometer os mesmos erros que eu cometia. Mas eu preciso lembrar que eu já cometi esses erros. Então eu preciso ter esse homem velho comigo. Eu não posso deixar que ele insista em prevalecer nas minhas decisões. Aí eu posso mudar. Não, porque eu já sei que aquilo não vai dar certo. Então eu posso mudar isso. E se a gente for pegar lá Raul Teixeira, no livro Carta Magna da Paz, ele coloca: ninguém usufrui da paz quando não compreende. Ninguém pode oferecer paz ao mundo se não a desenvolve no próprio âmago, no próprio mundo íntimo. Então, é um resumo do que eu vim falar aqui, eu podia ter falado só isso. Então eu tenho que compreender, eu tenho que estudar, eu tenho que ter esse conhecimento. E começar a praticar. Para quê? Com quem? Desculpe. Comigo mesmo. Para que eu possa oferecer ao mundo. Então eu tenho que estar mudando dentro de mim para que isso reflita no mundo. E a partir do que eu mude, eu não preciso fazer nada mais para quê? Para mudar o meu entorno. Porque o meu entorno vai estar sendo mudado com a minha mudança. A gente vai conseguir isso. E tem um exemplo que a gente pode seguir. Vamos dizer, aqueles de vocês que vieram para a casa espírita e de repente veio só vocês. A família não veio. Apesar de você tentar revocar a família, ninguém veio, né? Veio só você. E daí em casa, vamos ver, você muda, né? A pessoa fala: nossa, o que eles estão fazendo com você lá? Que você está bem diferente. A pergunta que eu sempre faço lá em casa, de vez em quando alguém me pergunta isso, assim, mas para melhor ou para pior? Porque daí a gente já sabe o nível, né? Então, geralmente é para melhor. Então, se você está chamando atenção, é porque você está mudando o teu modo de ser. E está chamando a atenção da pessoa. Porque aquilo que se faz errado, você fala assim: isso aí já fazia errado mesmo. A pessoa nem nota mais. Então, aquilo que está mudando. Então, essa transformação moral é indispensável. E a gente tem que se esforçar combatendo as más inclinações e procurando substituí-las por ações positivas. É o Feng Shui do bem e do mal. Então, tiro aquilo que eu não gosto, coloco o que eu gosto. Faça a mudança. Começar a fazer, e aos poucos. Sem muita pressa, mas sem perder tempo, como disse Saramago. Então, a gente tenha pressa. Não tenha pressa, mas não perca tempo. Realiza a parte que nos compete, seja qual for o campo da atividade, do melhor modo possível. Onde você estiver, do melhor modo possível. Eu não gosto do meu trabalho, então vou procurar outro, né? Eu não gosto, mas eu vou ficar lá. Eu não consigo outro. Então vou fazer bem o meu, vamos transformar esse trabalho numa coisa que eu gosto. Essa é a ideia. E se eu não saio dele, se eu não vou ficar reclamando o resto da vida?
É uma ação que eu tenho que fazer, uma ação positiva. Ninguém se arrependerá por agir no bem, por optar pelo bem sempre, sem hesitação, sem qualquer situação, em qualquer situação e circunstância. Tá? Ninguém vai se arrepender. Tá? E como eu falei, nós sabemos o que é bem, o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal. Tá? Então ninguém vai se arrepender por agir no bem. Tá? Se a gente for pegar lá certo e errado, né? Leon Tolstói, ele coloca: o errado não deixa de ser errado só porque a maioria concorda e participa. Veja que interessante. Então, que esse é um discurso que nós temos muitas vezes, né? Você fala assim, mas né, não estacione nessa vaga aí porque é de idoso, essa vaga é de... Né? Ou não para, só 2 minutinhos. Todo mundo faz. Então, vamos ver. Qual foi o meu argumento? Né? Que todo mundo faz e eu posso fazer também. Eu sei que é errado. Eu não disse que está certo. Tanto que eu nem disse que está certo. Eu disse, não, eu estou fazendo porque todo mundo faz. Quando todo mundo começar a não fazer, eu não faço também. E daí ninguém mais faz. Então, se eu já sei o que é certo, faço o certo. Façamos uso da nossa bagagem evolutiva, da nossa consciência. Eu estou desdenhando. Se eu sei que é certo e estou fazendo errado, eu estou trabalhando com toda essa bagagem evolutiva que eu tenho, todo esse caminho que eu já fiz, eu estou deixando de lado, né, para ser, como é que fala, a Maria vai com os outros. Né? Lá na questão 62 que eu coloco, né? Eu adiantei isso. Né? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, a gente já tem isso com a gente. Então, a gente deve ter a paz como meta. É uma meta nossa de evolução. Deve ser. E não sou eu que estou falando isso. Quem disse foi um cara lá atrás, lá, 360 anos antes de Cristo. Aristóteles. Ele coloca na Revolução da Alma, ele coloca: a tua paz interior é a tua meta de vida. Quando sentires um vazio na alma, quando acreditares que ainda está faltando algo, mesmo tendo tudo, remete teu pensamento aos teus desejos mais íntimos e busque a divindade que existe em você. Estou falando o quê? É na tua consciência. Se você está fazendo errado, a tua consciência está apertando. Se eu estou deixando de buscar essa meta, essa paz interior, essa meta de vida, eu estou sentindo esse vazio. E se a gente for conversar aí na sociedade hoje em dia, qual de nós não está sentindo um vazio? Então a gente tem que se questionar. Será que não é isso? Será que eu não estou com uma meta meio errada, meio equivocada? Quando, como e onde? Para quem tem que buscar. Então a gente vai lá no livro Busca e Acharás, e Emmanuel nos socorre. Coloca: quando puderes, como puderes e onde puderes. Guardando a consciência tranquila, trabalha servindo sempre. Então, é a todo momento. Eu posso me transformar, eu posso buscar essa paz o tempo todo. E ele complementa: assim agindo, ainda que não percebas, desde agora estarás imperturbavelmente nos domínios da paz. Então a gente pode parafrasear Gandhi, que ele fala que a felicidade não é um destino, mas a felicidade é o caminho. E a gente percebe que a paz também não é um destino, é um caminho. É um trabalho servindo sempre. Então a gente precisa o quê? Paz, né? E está lá no Pão Nosso, né? E a gente traz Emmanuel fala muito da paz. Já viram aqui, eu passei 5, 6 livros de Emmanuel, que deve ter aqui na livraria até para vocês, né? E esse é mais um, Pão Nosso, que ele faz de paz, né? O tão importante que é que a gente tenha essa consciência. E ele coloca, né? O melhor aqui já é Paulo, né? Uma citação de Paulo, o apóstolo, lá na 1 Tessalonicenses. Tende paz entre vós. E Emmanuel complementa: educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Então, se educar, né? É o respirar antes de agir. É o que a gente fala sempre para as crianças, né? Conte até 10, as crianças estão se engalfinhando na sala, né? Eles falam o quê? Conte até 10. Respire. E nós fazemos isso. Então nós sabemos o que fazer. Nós não fazemos. Né?
Então, fazemos igual a gente fala para as crianças, então, vamos respirar antes de agir. Né? A gente está muito de reação, né? A gente vê aqui no trânsito, aí o cara bate um pouquinho, já sai no tapa, né? É uma reação. Né? O que a pessoa fala depois? Fiz sem pensar. Aí, é o único coisa certo que ela falou. Fiz sem pensar. Realmente, não pensou, não respirou. Respira um pouquinho, a atuação vai ser diferente. Emmanuel complementa: sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos o círculo da paz verdadeira. Tem que estar dentro. Eu falei para vocês, eu vim aqui trazendo, de repente, uma ideia de paz e a gente tem que sair com uma ideia diferente. Que a paz está dentro da gente. Essa busca é interna. Tá? E a gente vai finalizar com Richard Simonetti. Lá no livro Paz na Terra, ele coloca o seguinte, e essa palavra acho que foi eu que inventei, né? Cristianizados. Né? É tão fácil inventar a palavra hoje em dia, a gente inventou uma. Quando a humanidade estiver em paz, sentiremos que o Mestre nunca se ausentou espiritualmente. No momento que todos nós estivermos em paz, a gente vai se sentir que o Mestre... Jesus sempre esteve conosco, nunca se ausentou. Nós é que estamos afastados dele. Esse afastamento é nosso. Por isso é ocioso cogitar na sua volta. Tem algumas religiões, né, que antigamente tinham uns outdoors, né, que falavam, Cristo está voltando, Jesus está voltando. Né? Então, é ocioso isso. Tá? Sem demérito nenhum, mas é ocioso. Eu tenho medo que ele venha e a gente crucifique ele de volta. Porque a gente não mudou muito. Então, a gente precisa tentar essa mudança interna, começar essa mudança interna agora. Né? Então, por isso que não adianta que ele venha. É imperioso que a gente vá até ele. Então, ele está com a gente. Nunca nos abandonou. Nós é que nos afastamos. Então precisamos ter essa consciência, né, de que a paz é algo que a gente pode encontrar. A paz que o Cristo nos deixou. Não a paz do mundo. Né? É uma palavra diferente. A mesma paz? Não. Uma paz diferente. Por isso que ele coloca bem isso. Né? Que a paz dele não é a que o mundo nos dá. Né? E é essa paz que a gente precisa. Né? E é essa paz que eu também, né, nessa nossa breve conversa aqui, espero que todos nós alcancemos.